ainda em pé, e nós vamos ler 3 versículos. Um em Mateus, outro em Marcos e outro em Lucas. Nós vamos ler Mateus, capítulo 6, versículo 31. Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Lucas, capítulo 7, versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Oremos. Ó Pai, aqui estamos, Senhor, no momento de edificação desse culto. Que hora te oferecemos, Pai? Que de fato, ó Pai, cada um de nós esteja com o coração aberto, prestando muito atenção e com a nossa mente concentrada na tua mensagem que vai ser entregue nesta manhã. Ilumina cada um, Senhor. Tem misericórdia do teu servo, ungindo-o, para que ele traga a tua mensagem do jeito que te agrada. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar. A graça de Deus é maravilhosa. Nós ouvimos isso o tempo todo. Dizer que a graça de Deus é maravilhosa, a gente ouve de quase todos aqueles que frequentam a igreja. Viver debaixo dos cuidados de Deus é uma experiência incrível. Infelizmente, nem todos aqueles que dizem da boca para fora de que a graça de Deus é maravilhosa, experimentam, procuram exercitar, viver
na presença de Deus, viver sob os cuidados de Deus. Mas, meus irmãos, prestem bem atenção. É preciso tomar cuidado. É preciso tomar muito cuidado com os laços do pecado, com os laços pecaminosos que podem nos amarrar às coisas deste mundo, nos amarrar de tal maneira às coisas deste mundo que nos colocam, por não estar vivendo a experiência de crer somente que Deus tudo proverá. Quando nós não vigiamos e oramos e vivemos a experiência de estar sempre debaixo dos cuidados de Deus, nós somos colocados pelo inimigo em situações tais que o pecado produz em nós e na nossa vida tremendos estragos. Nós estamos estudando a vida de Salomão e podemos observar quando ele desobedece à palavra de Deus, quando ele não ouve a palavra de Deus, quando ele passa a dar ouvido aos prazeres e às situações pecaminosas do mundo, ele estraga a sua vida e estraga o reino. Prestem atenção. Muitos de nós que frequentam a igreja, muitas vezes não encaramos com a devida seriedade o consolo que nós podemos obter da presença, das promessas, do poder e do amor de Cristo. Em Mateus 6,31, primeiro versículo, Jesus resume esta lição referente ao pecado, ao caráter pecaminoso e irracional da ansiedade em relação à comida e o vestiário. Portanto, não fiquem ansiosos dizendo o que iremos comer, ou o que iremos beber, ou o que iremos vestir. Nós, meus irmãos, não apenas devemos evitar, como cristãos, como filho de Deus, a ansiedade habitual. E para evitar essa ansiedade, qual é o primeiro passo que nós devemos dar? É excluir da nossa vida o viver de acordo com as nossas próprias possibilidades. E viver a nossa vida na dependência total e exclusiva de Deus. Tudo que nós formos fazer de acordo com a palavra de Deus. O versículo continua com a seguinte expressão: não vos inquieteis. O que é que nos inquieta? O que é que está inquietando você e você? Normalmente, o que inquieta o ser humano é a preocupação com as necessidades materiais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, com as necessidades espirituais. E em terceiro lugar, com o futuro.
É isso que tem causado ansiedade dentro da igreja. Por que nós não devemos nos inquietar? Nós que somos filhos de Deus, nós que vivemos na igreja, indo à igreja para aprender mais da sua palavra. A pergunta é, a resposta começa com a pergunta: por que não devemos nos inquietar? Eu faço a pergunta que ela gera a resposta. De onde vem o vosso livramento? Quem é que provém o seu livramento? Se for Deus, por que você está se inquietando? Você não confia nele? É isso aí, meus irmãos. Nós não devemos nos inquietar, porque Deus é o Senhor do livramento. Moisés, dirigindo ao povo, que estava preocupado, em Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14, nós lemos: Moisés, porém, respondeu ao povo que estava inquieto. Ele disse: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes vos perseguindo, nunca mais os tornareis a ver. Por quê? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então, o que Moisés está dizendo aqui: não temais, aquietais e vede o livramento que o Senhor vai fazer hoje mesmo. Deus é o Senhor das providências. Vocês já leram 2 Crônicas 20? A inquietação, a aflição do povo que se dirige a Josafá, que por sua parte não via saída. Como Josafá era um rei crente, ele encontrou a saída era orar. Um povo muito forte, o povo de Moabe e o povo de Amon, estava para destruir Israel. Muita gente, muita arma. Mais do que o dobro de armas e de gente e de soldados. Avança, se prepara para atacar Israel. Era totalmente impossível, do ponto de vista humano, uma vitória de Israel sobre esses dois povos, que haviam se preparado durante muito tempo para atacar Israel. Se você leu 2 Crônicas, capítulo 20, você vai ver a experiência de Josafá
e do povo de Israel. A experiência de quem é o Senhor do livramento. Deus os acalmou e mandou que eles ficassem esperando. Israel não levantou uma espada. Não fez um gesto material de autodefesa. O Senhor destroçou os amonitas e os moabitas para a vitória do seu povo. É assim Deus. Deus proverá. Nós não devemos colocar esta expressão apenas como mantra, mas como uma verdade que brote do fundo do nosso coração. Deus proverá. Deus é o Senhor das providências. É assim que nós devemos nos comportar. Quando a gente fala em Moisés, vocês lembram do nascimento, do contexto no qual nasceu Moisés? Pensamos na educação, pensamos no cuidado de Moisés. Do ponto de vista humano, Moisés era para ter sido morto, como todas as crianças abaixo de 2 anos na época que ele nasceu. Mas todos nós conhecemos a vida de Moisés. Foi educado em palácio pela filha do rei, aprendendo tudo o que se podia aprender na arte da guerra. Outro exemplo na Bíblia. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Lembram? Quando Jeremias não falou para os reis o que os reis queriam ouvir? O que aconteceu com Jeremias? Então não é nenhuma novidade as pessoas não gostarem das mensagens que os pastores que pregam à luz da Bíblia não são muito simpáticos. Isto é antigo, sempre foi assim. Então o povo levou o rei a colocar Jeremias numa cisterna. Cisterna funda e no fundo lama. Impossível Jeremias sair dali. Mas um homem usado por Deus fala ao rei. Um homem piedoso chamado Ebed-Meleque, o etíope. E o rei ordena a ele: vai, tira o profeta da cisterna. E Ebed-Meleque, usado por Deus, tirou, salvou Jeremias da morte naquela cisterna. Uma coisa muito parecida aconteceu com Paulo. Lá em Atos, no capítulo 9, nós lemos isso. No versículo 25, para não ler todo o texto, toda a história da providência de Deus, que Deus sempre proverá, nós lemos, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Foi a única maneira
que eles encontraram de evitar que Paulo fosse morto, porque estava pregando o puro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um cesto grande que cabia Paulo dentro, homens piedosos, sustentados e orientados por Deus, livraram o apóstolo Paulo da sanha assassina dos judeus que o estavam perseguindo. Então, por que nós não devemos nos inquietar? Porque Deus sempre age em favor dos seus filhos, seja em quaisquer circunstâncias. Deus sempre age em favor dos seus filhos. Nós também que lemos a palavra de Deus, não devemos nos inquietar, porque as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, elas sempre são confortadoras e animadoras para cada um daqueles que tem Ele como único mestre, como único a dar ordens, como único de quem nós recebemos e obedecemos às ordens. Em Marcos 5,36, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Nós somos humanos. E como seres humanos, nós vivemos sob a ação do temor, sob a ação do medo, muitas vezes. E muitas vezes nos sucumbimos ao medo. Em vez de enfrentar o perigo, crendo que Deus proverá o nosso socorro, a nossa salvação, nós nos amedrontamos e deixamos até de vir à igreja. Incrível. Além do medo circunstancial, o homem tem medo do futuro. Enfrentar o futuro para o homem é alguma coisa preocupante, menos para os filhos de Deus. A nossa vida pertence a Deus. Se a nossa vida pertence a Deus, o nosso presente e o nosso futuro pertence a Ele. Por que temer? Deus proverá. Ele cuidará de nós. Por que nós temos medo de perder? Medo do futuro? Porque nós temos medo de perder os nossos bens. Perder aquilo que adquirimos. Porque nós achamos que os nossos bens são méritos nossos. E então nós não somos cristãos. Porque o cristão sabe que ele não tem mérito nenhum a não ser ir para o inferno. É o que a Bíblia ensina. O único merecimento nosso é o inferno. O céu é obra e graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É graça de Deus para nós. Então, tudo que nós somos e o que nós temos é de Deus. E nós adquirimos
obra e graça dele. Ô pastor, e como tem gente que não é crente e tem tantos bens para a sua perdição? Para a sua perdição. Você acha que Daniel, o jogador da seleção brasileira, está muito feliz com todo o dinheiro que ele tem? Feliz está aquele homem lá, ou mulher lá da favela que tem Cristo no coração. Então ela tem tudo. Então, meus irmãos, medo de perder a saúde. Nossa saúde pertence a Deus. Medo de perder a mocidade e chegar à velhice. Que bênção é chegar à velhice e poder continuar pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e poder todo dia da sua vida colocar em todas as suas conversas a palavra de Deus como a base central de toda e qualquer conversa iniciada por você, com quem quer que seja o interlocutor. Vivem com medo aqueles que se conformam com este mundo. Porque nós vivemos num mundo, sim, num mundo atemorizado. As guerras, o poder bélico, a possibilidade de uma guerra nuclear, o poderio atômico de certas nações, a fome, as pestes. O mundo está atemorizado, não os filhos de Deus. Sob o ponto de vista humano, quando nós olhamos ao nosso redor, tudo que nós vemos, se nós não temos Deus como aquele que tudo proverá, tudo inspira medo. Quais são os motivos que a palavra de Deus nos dá para não temermos? Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é refúgio, ele é socorro, ele é fortaleza, por isso nós não nos atemorizamos. Quando você se sentir fraco, fraca, lembre-se que o nosso Deus é uma torre forte. Provérbios 28, 10. Torre forte é o nome do Senhor. Vejam só. Torre forte é o nome do Senhor. E o que o crente faz? Então, chega perto de Deus. O texto diz: a qual o justo se acolhe e está seguro. Você quer se esconder? O salmista diz que esconderijo seguro é o Senhor. Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Sombra. Deus, além de sombra, é uma muralha de fogo a nos proteger. Veja o que Zacarias
Diz no capítulo 2, versículo 5: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio deles a sua glória. Ele é a nossa luz. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Dá para decorar fácil. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Repitam comigo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Parece que vocês não estão confiando muito nisso, não. Nessa passagem bíblica, não. Vamos repetir. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Como é que termina o versículo? De quem temerei? De quem terei medo? Eu estou dizendo com isso que o Senhor é a fortaleza da minha vida. É a segurança da minha vida. O Senhor é a nossa salvação. A quem vamos temer? Deus sempre nos oferece uma saída. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Prestem bem atenção. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Um homem de Deus, missionário entre índios ferozes. Alguns missionários já tinham sido trucidados. Orlando Boia. Ele, uma vez no Supremo Conselho, alguém perguntando a ele, você não tinha muito medo? Aí ele disse, queridos, Satanás pode nos cercar de muro até os céus, mas ele nunca vai colocar a tampa. Nós vamos sempre ter a libertação do grande libertador, que é Deus. Apesar deste mundo ser um mundo atemorizado, cheia de gente medrosa, o cristão não deve viver atemorizado. As palavras de Jesus Cristo nos inspiram quando ele diz: não temas, ó pequenino rebanho, pois foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Lucas capítulo 7, versículo 13, nós lemos: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Aqui Jesus Cristo não está dizendo que nós não devemos chorar pelos mortos. Há pessoas que não leem a Bíblia direito e tiram o versículo do contexto. Ele não está dizendo isso. É aceitável. Porque o choro é a demonstração de luto
morto. Com essas palavras, Jesus Cristo estava consolando uma viúva triste, que tinha um único filho, e o filho estava morto. Jesus Cristo estava consolando, porque Ele é o livrador. Não chores. Com aquele consolo, Ele está dizendo: seu filho, seu único filho, viverá. Então, meus irmãos, Jesus viu que ela era uma pobre viúva, que tinha um único filho que estava morto. E Jesus, o nosso grande Salvador, sentiu neste episódio a desdita da viúva. Sentiu e sabia o amor que uma mãe devota pelo seu filho. E aquela mulher, pensando agora em viver o resto da sua vida, já tinha perdido o marido, viver o resto da sua vida sem o seu único filho, sem a companhia do filho amado. Jesus, então, livrou a mulher daquela dor, ressuscitando o seu filho. Deus conhece cada uma das nossas lágrimas. E só Ele pode dizer se as nossas lágrimas são de fato bênção ou maldição. Em Isaías 38:5, ele diz: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. No Salmo 56:8, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? O que a palavra de Deus diz? No último livro, no penúltimo capítulo, Apocalipse 21, versículo 4. Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Por que nós devemos sempre estar alegres? Porque nós temos Jesus, o amigo certo, que nos consola nos momentos de tristeza. Se hoje estamos tristes, vamos nos lembrar o que Cristo nos disse. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. João 15, versículo 20, versículo 22. Então,
meu irmão e minha irmã. Que Deus nos ajude a entender isso de uma vez por todas. E entendendo isso, nos ajude a receber o seu conforto. E onde é que nós vamos receber o conforto de Deus? O conforto de Deus nós vamos receber na Bíblia. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, é quem nos dá todo o conforto e todo o livramento de que nós precisamos. Então, a graça de Deus é maravilhosa. Vamos viver, meu irmão e minha irmã, debaixo dos cuidados de Deus. O tempo todo. Debaixo dos cuidados de Deus. E todos os homens santos e mulheres santas de Deus, no nosso boletim de hoje nós estamos falando sobre uma mulher santa. Todos os homens santos e mulheres santas de Deus nos dizem que essa é a experiência mais incrível que um ser humano pode obter na sua vida. E para que nós façamos isso, vamos lembrar da ordem de nosso Senhor Jesus Cristo: vigiar e orar para não entrar em tentação. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.